Maranata. Quem é o primeiro que vai entrar na live? Quem é o número 1? Estou à espera de você. És quem? Já entraram 3. Como se chamam? Jeremias Cardoso é o primeiro. O segundo é o quem? O Esmeraldo. Os dois do quem? Da terra. Uma Momoela e outra Cunhama. Patrícia Jussana, a portuguesa. O Estevão Lourenço, a Lorena também entrou. Com destaque. Beatriz Machava, o AG, a Bia, a Melga, o São Paulo Langa, Tiago, Cabuita, Magumbala, José Lemos, Mabi, Giovânia Coche, Eliane Melo, Delci Vilela, Hermínia, Miló, Olimpiadas, Eunice, Melga, Laine de Deus, Milonga, Eunice Delgado, Lisete. E aí o Cabaça? Como é que estão aí as redes sociais? A minha nova camisa está a dar trabalho, né? Eu tenho uma nova camisa. Eu tinha uma camisa chamada A Invisibilidade. E me foi entregue outra camisa com o nome Visibilidade. E a visibilidade é uma camisa que foi entregue pelos meus inimigos. Não, nos conta ainda esse mistério aí. Camisa da invisibilidade, camisa da visibilidade. Há um tempo para se esconder e há um tempo para se apresentar. Quando nós nos escondemos, temos a camisa da invisibilidade. Podemos nos esforçar para sermos conhecidos. Quanto mais nos esforçarmos, mais seremos invisíveis. Quanto mais as pessoas quiserem nos achar, mais não vão nos achar. Podemos operar grandes milagres. Podemos postar a ressurreição do morto. Podemos curar um cego. Podemos fazer tudo. Ajudar os pobres. Dar de comer aos famintos. Se temos a camisa da invisibilidade, não seremos conhecidos ou vistos por ninguém. E todos que nos verem vão desprezar, menear as cabeças, zombar. Se for um milagre, chamarão-se de mentira.
se for uma boa obra que agrada os humanos, o inimigo vai fazer tudo para apagar aqueles fetos nos corações dos humanos, e todo aquele que tentar promover, apresentar o homem, é perseguido até a exaustão. Então, aí se cumpre a palavra de Deus que diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não, você não entendeu. Essa palavra tem duas versões. A gente só olha na visibilidade. Aqui também tem invisibilidade. Nessa palavra tem visibilidade. Tem invisibilidade. Eu vou explicar o que é. A cidade só não será escondida se for edificada em cima do monte. Se a cidade for edificada embaixo do monte, sobe e não sobre. Mesmo sendo uma cidade bem edificada, não será vista, porque está sob o monte, embaixo do monte. O próprio monte vai trazer escuridão, penumbra, invisibilidade. Então o monte vai ocultar a cidade. Os que estão no outro lado, os que estão em cima, não vão ver a cidade, porque a cidade está escondida. Por isso a Bíblia diz: cidade que não se esconde é aquela que é edificada em cima. Não é sobre. Sobre o monte, sim. Não é escondida. Sobe é ocultada. Eu disse que o tema da minha mensagem hoje é: há um tempo para se esconder e há um tempo para se apresentar. Quer o esconder, quer o apresentar, estão no poder de Deus. Para aquele que é de Deus, Deus esconde e Deus apresenta. A cidade edificada sobe debaixo do monte, no vale, no buraco, no subterrâneo. Mesmo sendo uma cidade edificada, ela está escondida. Não se esqueçam que diz a palavra de Deus: a porta que o Senhor fechar, esse Senhor é Deus, não é o Senhor do mundo. A porta que Deus fechar, ninguém pode abri-la. E a porta que Deus abrir, ninguém pode fechá-la. Então, está no poder de Deus para esconder e para apresentar, para fechar e para abrir. Aleluia! Eu primeiro quero agradecer a todos os meus inimigos. Quero agradecer hoje nas nossas línguas nativas, aqui como angolano, de todo o serviço que os meus adversários estão a fazer. Outros inimigos inconscientes, outros inimigos conscientes estão a me promover gratuitamente. É motivo de agradecimento. Em Kikongo, na minha língua nativa. Tutondele. Tutondele. Mbote, kiambota. Tutondele. Zambi kalusarisa. Tutondele. Em Kikongo. Lusakumuni. Na língua do Chokwe. Tunasakwila Tata. Em Kimbundu. Tuasakidila.
é um bundo, da pandula. Bom, só são essas línguas que eu sei saudar ou então agradecer. Kikongo, Chokwe, Kimbundo e Umbundo. Tem várias línguas, tem Kwanyama, tem Ngoi, tem não sei quem, Lingala, e várias línguas que se fala aqui nessa terra. Tem o Mumuila, o que o Jambai, que é Mumuila, poderá escrever como é que se saúda ou se agradece na língua dos Mumuilas. Aí o Esmeraldo, que é do Gunene, para os cunhamistas. Também os de Cabinda eu acho que é a mesma coisa como Kikongo. Mbote, Mbote, Tutondale. Por que eu vim agradecer a todas as pessoas que estão a fazer uma apresentação gratuita? Porque de agradecer a Deus por terem sido escolhidos como instrumentos nesta hora para apresentarem o Elias. Pois o Elias estava escondido. E vocês pensavam que vocês haviam me escondido. Estou a falar os meus inimigos que têm autoridade neste mundo. Os que têm as massas, o povo, que têm o poder político, administrativo, sei lá, que têm o poder das mídias. Tudo isso aí. Vocês se enganaram e pensaram que teriam me escondido. Não. Quem me escondeu foi aquele que me enviou. E vocês se me perguntarem, quem é que te enviou? O que me enviou é aquele que eu tinha enviado. Quem me enviou é aquele que um dia eu enviei. Mas você, sendo homem, falas a linguagem que Jesus falou. E se eu vos disser, eu e Jesus temos uma afinidade que não pode ser separada. Hein? E se eu vos falar que eu e Jesus temos uma comunhão que não pode ser explicada na linguagem dos homens? E se eu vos falar que eu e Jesus somos um, o que é que vocês diriam? Se eu vos falei que eu sou Elias e que Elias é Deus, vos escandalizastes? O que é que vocês vão falar então na grande tribulação? Quando eu me mover, quando eu falar, a partir daqui os que estiverem na China vão ouvir a minha voz. Quando eu me mover no espírito, ou até mesmo antes da grande tribulação, quando eu alcançar a plenitude do reino, quando o sol da justiça brilhar sobre a mulher do Apocalipse 12, depois que gerou o seu filho, e o seu filho vai crescer, e já começou a crescer, pelas lutas da mulher. E se eu vos dizer que a mulher sou eu, será que vocês vão acreditar? Até então eu vos falei por parábolas. Agora vos falarei abertamente. Sei que nem mesmo abertamente vocês vão acreditar. Então, quando eu vos falo abertamente, é para a vossa condenação. Porque vocês vão se escandalizar e vão blasfemar. E vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu tenho a certeza que tem uma grande colheita nesse país e no mundo inteiro. Por isso, eu vim agradecer a todos os meus opositores, todos aqueles que as suas páginas dos milhões, só vimos isso um dia na África, há 4 anos atrás, 4 anos não, há 4 meses, 4 ou 8 meses, sei lá, 6, 8 meses atrás, nós vimos páginas de milhões de pessoas que vivem no exterior, ou então estrangeiros, americanos, britânicos, sei lá, americano não, um britânico com a página dos milhões de assinantes, africanos e não sei quem, com páginas de milhares e milhões, publicaram as nossas matérias, nossos louvores, falaram de mim, uns falaram bem, outros não falaram nem bem nem mal. Eles queriam audiência porque eu estava a arrastar milhões de africanos
por causa só de um louvor. Um louvor que eu cantei juntamente com os meus discípulos, mexeu com o mundo, trouxe uma unção incrível. As pessoas até hoje continuam a dormir com aquele louvor. Os que sofrem de insônia fizeram aquilo como o seu calmante. Doenças foram arrancadas, pessoas foram buscar cura só ouvindo esse louvor. E nós tivemos no TikTok milhões de visualizações. As nossas contas cresciam a cada dia, quero nas escrituras, onde que se escreviam, quero nas visualizações. Atingimos aquela chapa que se atinge nas redes sociais, sei lá como é que se chama. Viramos virais na África. As pessoas imitaram a minha forma de ser, de dançar, mexer a cabeça, pintaram as barbas a branco, fizeram tudo, os memes. Uns o faziam porque queriam fama, outros blasfemavam, zombavam, mas ainda assim fomos conhecidos por muitos africanos, e não só, enquanto Angola estava a dormir. Isso eu tenho certeza que espantou vocês, porque muitos angolanos viram esse movimento no TikTok, como os africanos estavam a fluir as nossas mensagens, ou então os nossos louvores, como os nossos vídeos, como é que a minha imagem tenha se tornado viral no mundo em geral, em particular na África, e vocês aqui estavam a dormir. Muitos de vocês começaram a questionar, mas como o homem fala português, aqui não tem impacto, e tem impacto em outras línguas como francês e inglês. Muitos começaram a fazer ciúme, mas esse é da nossa terra, ele fala a nossa língua. Sim, eu disse que o vosso tempo ainda não tinha chegado. O profeta não tem honra senão somente na sua terra. O profeta, tá aí o J Privado, ele disse que gostou do vídeo. J Privado, eu tenho visto também os teus sabe, J Privado, eu vejo as tuas como é que é? As tuas publicações e tal. Eu vejo o rapaz que está no Brasil, o mongolé, tá aí, tá na live, J Privado. Ele disse, gostei do louvor. Sim, J Privado, isso foi um impacto que ele trouxe na África. Um grande impacto na África e no mundo. Tem um britânico que tem não sei quantos milhões de seguidores, publicou, perguntou nas pessoas, não somente as pessoas se espantavam por causa do louvor, mas também o jejum. Só perceberam que o homem só se alimentava de líquidos. E na altura falávamos em 9 anos, parece, ou 10. Esse ano já estamos a falar em 10 anos. E então isso trouxe curiosidade no mundo inteiro. Uns diziam que é mentira, outros diziam que é possível. E muitos começaram a vir nas lives do TikTok. E eu comecei a lhes curar só com uma palavra. Mas uma coisa aconteceu. De repente, aquele impacto desapareceu. Os milhões sumiram, alguns milhares permaneceram. E muitos não sabem por que aconteceu aquilo. Nós não somos fogo de palha. Não somos fogo de palha. Eu teria explicado, inclusive, à igreja o que significava aquilo. Eu disse à igreja, não vão com aquela multidão aí. Aquilo não é aparição, aquilo é tentação. Eu disse que o meu inimigo estava atrás disso. Eles queriam me tirar de Angola para eu ir ao mundo. Então, se no mundo, na África, Nigéria, Congo, Zimbábue, África do Sul, Zâmbia, Gana, Malawi, Etiópia, Addis Abeba, sei lá qual é o país, Quênia, tu queria falar do Quênia, Senegal e vários países aí da África, ou quase todos da África subsaariana, estavam milhões e milhões de visualizações. Quem é esse homem que não vai atrás dos milhões? E eles clamavam que eu fosse abrir igreja, eles clamavam que eu fosse lhes visitar, eles clamavam que eles me precisavam, eles clamavam, mas eu disse às pessoas, principalmente aqui de Angola e da fala portuguesa, claro, e outras nações, eu disse, não, isso é tentação porque eles querem me tirar de Angola. Então, Angola está com as portas fechadas, ou então com seus fechados, porque o profeta não tem honra, senão na sua terra, onde nasceu. Então, eu aqui sou desprezado, maltratado, humilhado, zombado, mas lá fora
eu sou querido, sou amado, principalmente na África. Então eles estavam a tentar me forçar a sair de Angola para ir para... Muitos ministros fizeram isso, porque naturalmente o normal é assim, que o ser humano ele procura as boas condições, onde você aceite, onde você é celebrado, onde você vai. Onde você é celebrado, onde você na casa onde não te celebram, você não pode ir nessa casa. Mas se numa casa onde você vai é recebido com honras, você tem prazer de ir nessa casa. Então o diabo pensou que eu era um idiota, que poderia seguir as multidões. Onde tem multidões, tem tudo. As pessoas trazem tudo. Mas eu não fui atrás da fama. Eu até cantei uma canção que se cantou J Privado. Você não teria nascido, parece. Nos anos 70, nós cantamos na OPA uma canção dos pioneiros Ngangula, Fábula, Oma e Jota. Eu vou morrer em Angola com arma de guerra na mão. Não, já estou falando a língua aí do Brasil. Com arma de guerra. Com arma de guerra na mão. Granada, Granada será meu caixão. Então eu comecei até a zombar, disse, vocês querem me tirar de Angola? Não, eu não vou sair de Angola. A guerra é em Angola, o epicentro da guerra é em Angola. Os meus inimigos estão em Angola. Não que lá não tem. Eu disse, eles estão aqui em Angola. Você nasceu em 92. J Privado nasceu no ano da guerra. Naquela altura ainda tinha paz, né? 92. Eu já era professor, oh, rapaz. Óbvio? Tivemos aquela falsa paz. Depois as bombas eclodiram. Porque os bandidos não aceitaram a paz. Então, veja só. Então, vê que nós não fomos atrás da fama, das multidões. Se eu fosse um que seguia a fama e as riquezas, eu iria para o estrangeiro, eu iria para o Brasil, eu iria para o Ocidente, onde as pessoas que eu envio em Portugal, França, são recebidas com muita honra. O aeroporto de Portelas parou para receber o meu filho. Os portugueses, polícias perguntavam, quem é esse senhor, quem é esse famoso que veio? Não, é o filho dele. Esse é o Elias que vive lá em Angola. E os polícias falaram, seu filho assim parou o aeroporto e agora é o dia que o país... Não, mas eles até aconselharam as pessoas, o dia que aquele senhor vier tem que nos ajudar para nós ajudarmos a manter a ordem. Se o filho dele é assim, aeroporto mexeu, agora imagine. Mas nós não somos emocionados. Nós estamos a fazer uma guerra. Eu disse, enquanto eu não destruir esse regime, eu não vou dar descanso à minha alma. Enquanto eu não substituir eles, enquanto eu não jogar o caminhão deles no lixo, enquanto eu não desfizer eles, enquanto eu não derribar o Principado de Angola, enquanto eu não libertar Angola, eu não vou sair de Angola. Vocês sabem muito bem. Então eu vim agradecer àqueles que estão a zombar nas redes sociais e publicarem com zombarias e não sei quem. Vocês estão a participar da exaltação do homem. Vou-vos contar e vou fazer... Esse dia só estou a fazer panorama, né? Estou a fazer o historial. Vou-vos contar o historial da minha caminhada até hoje. Não estou a falar... Não vou falar desde o começo, não sei o que... Não. Assim a miúde no tocante à aparição. Antes de aparecer, eu me escondi. Sabe? Eu até, inclusive, já tentei forçar a aparição. Eu já tentei forçar a barra para aparecer. Eu entrei na Rádio Despertar em 2011 com essa finalidade. Eu sabia, bom, a rádio é ouvida na capital de Angola, em Luanda, então serei ouvido. E eu fui lá pregar a mensagem. Na verdade me ouviram, mas me desprezaram. Quando você não tem, não tens. Quando a cidade está edificada lá embaixo, toda a força que você usar para ser apresentado, para aparecer, é o pior que você faz. E sabe o que eu fiz? O pior aconteceu. Ainda bem que quem me mandou falar o que eu falei foi aquele que me enviou. Porque se ele não me enviasse para falar o que eu falei, teria danos maiores do que eu tive. Se mesmo enviando, eu sofri danos. Agora imagine se ele não me enviasse. E como assim ele te enviou e sofresse danos? Sim, ele precisava eu passar isso, porque era a preparação do que eu viria a passar, que agora estou a passar e não está nem sequer
fazer estremecer o meu coração. Até a tua dizer, me ajudem, eu gosto disso. Mas antes não, antes eu não disse me ajudem. Então, ontem eu falei isso, eu estava na minha cama ou então no meu quarto a orar, em silêncio, de madrugada. Veio Deus, me falou, amanhã no programa você vai ter que profetizar contra Gés. Você vai ter que lhe falar assim, 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 assim. E eu era menino, eu era um general de 2 estrelas, pô. Sabe o que é um general de 2 estrelas? Hã? Eu estava a enfrentar os tubarões das trevas. Eu estava a enfrentar as víboras. Eu estava a ir enfrentar as águias. Eu estava a enfrentar as bestas feras do inferno. Eu estava a enfrentar os touros de Bazã. Eu estava a enfrentar os leões, os tigres. Eu estava a enfrentar os lobisomens. Mas porque me mandaram, eu fui. Aliás, vocês ouviram o que eu falei. E ele ainda me perguntou me falou, olha, eu não uso profeta covarde, porque eu estava a dizer que ele iria me matar. E eu fui. Eu pensei, bom, ele me mandou, chegou a hora de me apresentar. Todo mundo vai me conhecer, porque eu vou falar coisas duras, o mundo vai querer saber e não sei o quê. Na altura não existia redes sociais. E eu fui na Rádio Despertar e eu falei. Falei, e aquilo trouxe tumulto. Tumulto no sentido de perseguição. E não digo perseguição visível, psicológica, sei lá, mas no telefone já falei como fui ameaçado de morte, os agentes secretos me cercaram, queriam me assassinar, mas não conseguiram. E eu tinha uma fortaleza muito grande, mas que aquela tribulação, aquela luta me levou a me esconder. Não me escondi diante dos homens. Não, deixei de pregar para ir orar, ok? Porque Angola não tem esconderijo possível para esse regime. Não tem lugar onde você vai se esconder onde não vão te achar. Eu fui nas matas visivelmente. Passei no meio deles e eles me visitavam. E eu fiquei numa mata onde estava a orar e a jejuar. Porque eu precisava disso. Então, Deus, Ele te esconde quando você quiser aparecer contra a vontade dEle. Você não edificou a casa sobre o monte e queres se apresentar. Na minha língua disse, Urshidia pensa. Você não edificou a casa e você quer ir se apresentar. Então, mas ele me levou para que fosse atribulado, para ser preparado, e eu passei tudo que eu passei, e eu me escondi. Tive que me esconder. Esse esconderijo estou a falar espiritual. Entrei no deserto. E o deserto durou. Perdi pessoas. Perdi amigos. Perdi tudo. Acharam que ficar ao meu lado como um perseguido do regime era perigoso. Mas eu avancei. Não abandonei Angola. E o regime tratava comigo dissimuladamente, discretamente, ocultamente. Porque não poderiam me ajudar. Eles sabiam que se eles falassem de mim, me apresentariam. Então, permaneceram em silêncio até os dias de hoje. Ok? E eu tive que ultrapassar o deserto. Por isso eu falei que o meu tema é: há um tempo para se esconder e há um tempo para se apresentar. Foi assim que o regime depois queria me apresentar, não aquele que me enviou. E o regime queria me marcar golo. E mandaram um youtuber do sistema para me apresentar. Radical TV. E gravou. Eu não tinha paz. Ele sabe. Eu disse não. Faz gravação, mas guarda no arquivo. Só apresenta quando eu te falar. E ele disse as ordens. E porque nós também pagamos, claro. Mas, já sabe, as emoções subiram na minha cabeça. No meio da gravação, eu disse, não, pode publicar. Porque a gente gravava em vídeos, assim, parte. E ele ficou muito feliz porque eu autorizei para que metesse no ar. E alguns dias depois meteu no ar.
E multidões afluíram, muitos brasileiros, os angolanos da diáspora, moçambicanos. Muitas pessoas ouviram viram as minhas mensagens e se admiraram com a eloquência e a autoridade com que eu falava e com a sabedoria que eu descrevia os fatos e a falta do medo com que eu tratava com as pessoas, com os falsos profetas, com a gospelândia corrupta, com o governo, com o Estado corrupto, como eu falei abertamente as coisas. E eles me desprezaram, ignoraram o seu adversário e cometeram um erro. Cometeram um erro, terem me desprezado. Bom, mas o propósito com que eles me apresentaram, eles pensaram que eu poderia descansar à sombra da bananeira. Porque você sabe, quando alguém é cercado de multidões, tudo muda. As multidões vêm com ofertas, com os dízimos e não sei o que, tudo muda. Então o homem que estava no deserto financeiro, de repente, o deserto terminou. E eu recebi visitas dos agentes da secreta do regime que têm muito dinheiro, que foram para me corromper no monte. Outros foram me oferecer para escavar diamantes. Outros foram me oferecer milhões, propostas e milionárias. Tudo isso. Mas eu rejeitei todas elas. Ouviu? E quem estava atrás disso? O chefe deles. É que eles mandavam e eles pensaram, bom, o rapaz nasceu no mato, nasceu debaixo de uma árvore, não conhece o que é a vida, cresceu na pobreza, lá no Carmona. Quando ele ver algumas coisas e promessas e não sei o quê, vamos lhe calar. Eles estavam fazendo isso para me matarem. Se eles conseguissem me corromper, eles poderiam me assassinar ou me envenenar. Mas nós, Sambila fica vivo. Olho no padre, olho na missa. E nós descobrimos que a mão de Satanás estava atrás disso. E rejeitamos as propostas e rejeitamos tudo que eles trouxeram para tentar nos calar. E fui aconselhado a não falar contra o regime. Fui aconselhado a não tocar os nomes dele. Mas eu continuei, porque essa é a minha mensagem. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu falei às pessoas, Deus não é aconselhado por nenhum homem. Deus faz o que lhe apraz. Eu recebi da parte do Senhor. E não serei covarde, nem tão pouco rebelde à visão celestial, como disse Paulo. Eu vou falar o que ele me mandar falar. E eu falei, e ainda continuo a falar. Ouviram? Depois disso, quando eles viram que não surtiu efeito, a tentação, então a aprovação, a corrupção não aconteceu, então se retiraram. Usaram mesmo o Tavares para falar contra mim, porque era desespero. Aquele que me promoveu, que me apresentou, eles usaram, agora era meu inimigo, gravava contra mim. Até pessoas que diziam que eram meus amigos se revelaram. Porque é na adversidade que você vai ver o verdadeiro amigo. Não é na festa, não. Quando está tudo bem. Quando você está em situação difícil, é que os teus inimigos continuarão, aliás, vão se revelar. Que fingiam ser amigos, vão se revelar no dia da adversidade. Mas os verdadeiros amigos vão continuar ao teu lado. Isso que aconteceu. Então, e eles se levantaram contra mim. Levantaram poeira em Angola. 2022. A religião ficaram ameaçados, ou ficou ameaçada, e acharam que eu estava a crescer muito, acharam que eu estava a operar milagres, acharam que eu poderia tomar o controle dos territórios que eles controlavam, e que era necessário e urgente fazer alguma coisa. E eles investiram em mentiras e calúnias, os evangélicos, e disseram que eu comprava os testemunhos, que eu era mentiroso, o sistema também estava nisso. Infiltraram a gente da secreta ao meu lado, encheram a igreja, foram lá para impedir o crescimento da igreja. E esses, de dia, falavam bem de mim, me bajulavam, e à noite tratavam e tramavam contra mim. Ok? Ameaçavam as pessoas, aconselhavam as pessoas, e muitas pessoas saíram da igreja pelos conselhos dele. E diziam que esse homem vão lhe matar, esse homem vai ser preso, e não sei o quê, calupeteca e tudo.
Mas eu nas minhas mensagens sempre falei, Calpeteca era um corrupto que se levantou contra a corrupção. Eu não sou corrupto que me levanto contra a corrupção. Aleluia. Eu disse que a justiça sempre vai prevalecer no dia do juízo. Ouviram? E eu permaneci firme. Disseram que eu tinha feito pacto com o diabo. Disseram que eu era satanista, que os milagres eram no poder de Satanás. Mas nós permanecemos. E todos os seus intentos não prosperaram. Porque eles queriam impedir as pessoas irem para a igreja e também queriam desvaziar a igreja com as mentiras. Nós, 4 anos depois, temos um saldo positivo. Estamos no ano 2026, há 4 anos atrás que isso aconteceu. E naquele dia, quando deram início a essa perseguição, o Espírito Santo falou comigo e disse, eu vou responder à perseguição com multidões. E ele respondeu. Hoje, as multidões estão espalhadas no mundo todo. A igreja está em várias nações. Colocamos igreja em várias nações, cidades, províncias. Em Angola, estamos em muitas províncias, não digo todas. Falta só algumas. Aqui, Luanda, saímos somente de uma igreja para várias igrejas. Várias igrejas em todos os municípios de Luanda. Ok? E isso nós fizemos e alcançamos. Quer dizer que o que eles temeram, o que lhes aconteceu. O povo que eles diziam que senão vão se aperceberam. E muitos deles fugiram do barco da condenação e vieram para o barco da salvação. E os milagres permaneceram. Não estragou nada. Não mudou nada. O contrário é que o saldo deles é que foi negativo. Se controlar desde aquele dia, no mês de abril de 2022, até o dia de hoje, a lista dos defuntos, no meio deles, é muito grande. Quero na política, quero na religião, os famosos, tudo isso. Por quê? Porque Deus, quando você lhe afronta, quando você persegue Deus, e Deus é perseguido através da sua obra, como disse Deus, Jesus a Paulo, Saul, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ok? Herodes foi morto em pleno comício, porquanto ele perseguiu a sua igreja. Deus responde. Ouviu? Deus reage à ação dos seus inimigos. Deus permite, vos incita até inclusive para vocês perseguirem, para depois vos pescar nas mandíbulas. Deus levantou Faraó para depois lhe humilhar. Deus levantou Herodes para depois lhe matar. Deus levantou Saul para depois lhe humilhar. Ouviu? Eu te levantei para isso, para eu mostrar o meu poder a você e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. E ainda diz Deus, me compadeço com quem eu quiser me compadecer e endureço a quem eu quiser endurecer. Então, foi assim que o vosso saldo é tão negativo. As pessoas vieram, muitos morreram, muitos estão deprimidos, muitos perderam a riqueza, muitos perderam a fama. Por exemplo, todos esses que têm canais nas redes sociais que estão a falar mal de mim, vão perder esses canais. Resista a isso. Resista a isso. Sabe por que o J Privado, o canal dele está sempre de pé? É a segunda vez, o J Privado, ele está aí. A primeira vez ele meteu o meu vídeo. Ouviu? Publicou as nossas obras. Não falou mal e só falou o que aconteceu. Acabou. Agora, vocês que estão a dizer que eu sou falso, sou mentiroso e não sei para incitar os povos, vocês vão perder as vossas páginas. Vão ficar no lixo. Por isso o Fly é muito inteligente. O Fly até lhe incitam em pleno programa para falar mal de mim. E o Fly sempre disse, esquece isso. Por quê? Porque os tolos vão perecer. O homem sábio vai longe. Os olhos do homem sábio estão aqui em cima da cabeça. E os homens do tolo, que é o idiota, estão aqui. Tá vendo? Só estão a olhar como porco. O porco só olha para a terra. Não consegue olhar para o ar. E só pensa nas coisas da terra. Ok? E só sabe comer lixo. Mas o homem sábio que tem os olhos aqui, ele consegue entender os fenômenos das coisas. São pessoas que pensam por si mesmos. E não que os outros pensam por eles.
não são pessoas que têm as emoções na flor da pele. São pessoas que conseguem controlar as suas emoções e que conseguem meditar e ainda questionar também. Como é que um homem que fala isso abertamente, ninguém ousa lhe tocar? Claro, mas o idiota não quer chegar até aí, porque são os fanáticos que defendem as bandeiras cegamente. Ouvistes, ó terra? Então eu vos agradeci que vocês me ajudaram, mas vocês serão visitados. Quem blasfemou vai ser visitado. Então, feito isso, vocês, eu dou um relatório, um saldo negativo para vocês. Vocês que eram unidos, hoje não estão unidos. Tem igrejas que eram coisas, hoje estão divididas em alas, inimigos. Não se falam. E vocês sabem o que eu estou a falar. A mesma igreja que foi a boca do dragão para falar ao mundo que eu era falso, hoje está em ilhas, mortes, depressão, conflitos, inimizades. Uma casa dividida não vai ficar de pé, nunca. Vocês estão a pensar que estão de pé? Vocês estão divididos. Vocês não se falam, são inimigos. Perturbação, doenças. Vossos líderes feridos, mortos. Esse é o saldo negativo. Mas como vocês são cegos, ainda ousaram me enfrentar. Se esqueceram que em 2022 fizeram o mesmo. O meu saldo é positivo e o vosso é negativo. Vocês nem sequer pensaram que vocês me ajudaram. Que o que vocês falaram ontem não me diminuiu em nada. Não estragou nada. Só me ajudou. Bom. Agora eu preciso ser apresentado ao nível maior do que vocês, que o meu Deus vos incitou, fizeram. Porque a fama, a apresentação, a visibilidade chama-se glória. Uma é a glória das estrelas, que é glória mínima, e outra é a glória da lua, que é a glória média ou mediana, e outra é a glória do sol, que é a glória superior. Passamos na glória inferior. Os ventos assopraram e a estrela da alva brilhou. Vocês não conseguiram ofuscar a estrela da alva. Agora chegou a hora da lua brilhar. E agora vocês se levantam outra vez. Por isso eu vos agradeci. Vocês estão a fazer um marketing, publicidade, no lugar em que vocês estão a falar mal, estão a me publicitar. Quantos angolanos me conheceram através, e no mundo, claro, das vossas infâmias, e injúrias e calúnias? Quantos? Ontem me conheceram poucos na vossa injúria. Hoje o número é maior, porque ontem não entraram em ação páginas de milhões. Entraram só os solitários, os individuais, os que estavam no deserto, como o próprio Sihanouk Monteiro. Talvez o único que tinha muita gente é o seu Tavares, no meio deles, que tinha, parece, 200 ou 100 inscritos, 100 mil inscritos. Senão, de resto, esse Sihanouk é um pobre miserável, nem consegue chegar a 20 mil seguidores. Ele se esforçou. Ultimamente ele pensou, não, eu vou atacar o apóstolo Marcelino, como tem muitos seguidores no mundo, e esses todos vão vir me seguir. Até o bocado que tinha, lhe foi tirado. Então, preste bem atenção. Eu aconselharia a todas as pessoas, estou a falar agora como um homem vivido, um homem que ama as pessoas. Eu vim com juízo, mas também eu tenho a justiça. Eu tenho o amor, eu amo as pessoas. Eu gostaria de aconselhar você que não importa se é famoso, desconhecido, você que tem um portal, você que tem uma página, você que é ministro, você que não sei quem, você que... Pode comentar o que está acontecendo, mas não fala, nem bem nem mal. Se não quiser falar bem, não fala também mal. Ninguém é obrigado a falar bem. Mas o conselho, não fala mal. Vais perder tudo. Se você falar mal de mim, vais perder o que você tem. Se és famoso, vai perder a fama. Se és poderoso, vais perder o poder. Se és rico, vais perder a riqueza.
Se tens um canal, uma página de milhões, vais perder ela. Se você é grande, vais ficar pequeno. Se és conhecido, vai ficar desconhecido. Se és pobre, vais ficar ainda mais pobre. Vais perder a tua família, tua saúde. Vais perder o cargo. Pessoa a pessoa. Elias vai vos visitar. Pessoa a pessoa. Há uns que são cortados na hora e outros são humilhados, pois ele faz o que lhe apraz. Todos. E hoje quero vos dar o segredo que vocês já ouviram e ignoraram. Por isso, os vossos príncipes, os vossos líderes andam em silêncio. Eles conhecem essa realidade que eu estou a vos falar. Eles não podem vos falar. E eles vos incitam em off. Quando fazem isso, estão a vos sacrificar. Mas vocês nunca lhes perguntaram por que vocês nos incitam e vocês não entram no jogo. Por que nenhum príncipe abriu a boca para lhe afrontar? Por quê? Bom, desta vez, parece que entraram pessoas também já famosos e tal, com páginas grandes para blasfemarem, por causa da mudança da glória. Se ontem foram os desconhecidos, hoje até já entraram os conhecidos. Mas se o conhecido fez como o J privado, não estou ali bajular que só publicou o que ele viu, então não tem problema. Quem dá notícia tem que dar notícia, tudo. Tudo que você ouviu e viu não aumenta nada. Fale como aconteceu. Então isso não tem nada a ver. Mas ai de ti que aumentares, como um outro que disse que ele disse que já lutou com Satanás. Tem um portal que falou isso. E eu perguntei onde é que você ouviu que eu lutei com Satanás. Se eu falo noite e dia que estou aí lutar com Satanás. E eu disse, vais perder essa página. E vais morrer. E avisa já a tua mulher que vai ficar viúva. E os teus filhos vão ficar órfãos. Só que eu, quando eu te julgar, eu vou condenar-te, perseguir também a tua descendência. Deus visita a iniquidade dos pais até os filhos da terceira e quarta geração. Por isso os vossos príncipes, sabendo dessa realidade, eles andam em silêncio para não sacrificarem suas vidas, porque quem blasfemar contra Elias, os dias da sua vida são encurtados. E o sucesso vai ver no binóculo. A saúde vai ver no binóculo. A grandeza, a fama, e não sei quem, tudo perde a paz, vai ser um homem com insônia, que é depressão, até a morte. A não que se arrependa, claro. E o arrependimento é o único remédio. E o arrependimento tem que vir fazer a mim. Tens que falar que eu blasfemei, eu ofendi, eu maltratei. Então, você vai voltar a receber a paz. E a restituição, claro. Tenta só me resistir. Vocês acharam que eu era um aventureiro? E muitos de vocês estão a incitar os vossos reis e príncipes. Vocês estão me conhecendo agora, eles já me conhecem há muito tempo, seus idiotas. Olha só, esses tolos estão a incitar, como quem dizer que não, eles têm que ouvir, eles que estão ver. Eles me conhecem quando eu era bebê. Ouviu? Vai perguntar ao Higino Carneiro se ele me conheceu agora. Vai no Higino Carneiro, tem que falar aquele que vocês estão a odiar. Sei que são do regime. Para vos ajudar a se alegrarem um bocado. Vão no Higino, falam, camarada Higino. Só que ele nunca vai te falar a verdade. Ele vai te dizer que eu não conheço ele. Mas eles todos me conhecem há muito tempo. Eles me conhecem quando eu era bebê. Os mais velhos, que são das trevas, já me conheceram quando eu era bebê. E vocês estão aqui agitados, a pensar, não, vamos incitar os príncipes. Não, se vocês fossem sábios, vocês falariam o que falaram os judeus sábios. Não é esse que eles procuravam matar? Ele aí está falando abertamente. Porventura os príncipes sabem que este é o Cristo que havia de vir. Agora eu digo a vocês, os príncipes sabem que este que fala é o Elias que havia de vir. Ouviu? O Elias é mais perigoso do que o Cristo. E alguém fala, como assim, Elias? Sim, porque Cristo é redenção.
cheio de graça, cheio de verdade. E o mesmo Jesus falou, quem blasfemar, ofender o Filho do Homem, vai ser perdoado, mas tenta-se ofender o Espírito Santo. E você, Espírito Santo, quem vos pensais que eu sou? Quem vos pensais que eu sou? Foste surpreendido. Deus se manifestou na vossa terra. E essa é a dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Na lei foi a dispensação do Pai. Na graça foi a dispensação do Filho. Na subdispensação, aleluia, de Elias, porque ainda estamos na dispensação do Filho. Por isso o juízo é acompanhado da redenção, então salvação. Nessa subdispensação, no tempo do fim da graça, é o Espírito. Por isso Jesus disse, eu vou e ele vem. Aquele que veio, no fim, toma o corpo. Vocês não sabiam disso? Aquele que veio, toma o corpo para encerrar tudo. E quando ele toma o corpo é para quê? Perigosidade. É para vos matar e para vos salvar. As duas coisas. Salvar aqueles que crerem. Matar aqueles que lhe ofenderem. Se você não crer e não me ofender, só serás condenado no fim. Ou então quando morrer, vai para o inferno. Vais cumprir os dias da sua vida. Mas se você me ofender, sabe o que é ofensa contra o Espírito Santo? Quando você falar que eu sou falso, que ele é mentiroso, você me ofendeu. Então, os dias determinados para você viver na terra, não vais viver. Não vais cumprir os dias da tua vida. Vais ser julgado. Isso chama-se julgamento de Deus. E Deus vai te arrancar, eu vou te arrancar e vou te lançar no inferno. E lá no inferno vai saber com quem você brincou com ele na terra. Vocês estão a pensar que eu sou um aventureiro que estou a falar? Estão a incitar os vossos reis. Vossos reis são calculistas, inteligentes, são sábios. Eles sabem com quem estão a lidar. É com o Espírito Santo, que não gosta de brincadeira. Que ele te mata. Ele te lança no inferno. Te julga. Te condena, persegue a tua geração, a quarta geração. Mata o teu filho, mata o filho do teu filho, mata o teu bisneto, até o quarto. Só assim que ele vai voltar para trás. E a espada não vai voltar como fez Josué, aleluia, aquele que edificasse Jericó. Ouviu? Quem pensais vós que eu sou? Eu sou aquilo que eu assumi. E fostes condenados ao abrirem as vossas bocas para julgarem Deus, para ofenderem, blasfemarem. Então, está a vir aí a segunda aparição. Eu disse que é um tempo para se esconder e é um tempo para se apresentar. Elias será apresentado ao segundo nível da apresentação, que é maior do que a primeira. Por isso, vocês foram usados sem vocês saberem. Essas difamações e injúrias é apresentação. Tudo vai ser invertido. Vocês apresentaram para as pessoas virem buscar. Os homens não são animais irracionais. Não são pedras, não. São seres que têm emoções, que têm raciocínio, que pensam. Vocês falaram mal. E eles estão a investigar. Estão a pensar, estão a orar, e o Espírito Santo está a trabalhar, lhes convencendo do pecado, como fez na primeira perseguição. E vai fazê-lo agora. Só que essa vai ser maior. Multidões e multidões estão a vir para virem se render aos pés do homem da cruz e dizer, salva minha alma. E vocês vão ficar com as mãos sobre a cabeça, como os Sianuques e outros estão desesperados. Vão lá procurar o Sianuque, você está com a mulher dele. Sabe por quê? Porque ele blasfemou. Isso só para começar. Não vai cumprir os anos da sua vida. Vistes? Onde está os Noés? Estão aonde os Noés? E você ainda não aprendeste com os outros? O homem sábio, ele investiga, pergunta.
Por que você não foi aos primeiros? Não ouviste a história? Ah, estavas a dormir, né? Essa é a segunda vez que se repete essa proeza. Eu chamo de proeza. Muitos de vocês pensaram que eu ia fugir. Alguém mandou mensagem para alguém e disse assim ele não está conseguindo dormir. Ele tá no bunker escondido. O quê? Você não sabe que eu gosto disso. Isso me faz bem. Essa é a minha natureza. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de Ti. A sede é muito grande de Deus, daquele que me enviou. E por causa de muita sede, eu quero ver Deus. E eu sei que para ver Deus tem que ser no deserto. Para ver a sua glória e a sua fortaleza, como eu te vi no santuário. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida. Noé, a mulher, lhe deixou junto com os filhos, viu? Noé é esse que estava a representar os pentecostais e que me prometeu me cortar o cabelo. É esse. Até o partido onde ele teria se refugiado foi condenado. O líder do partido morreu. Ouviu? Sacrificou o coitado, o tio do rapaz. Não faça brincadeira com Elias. Elias é vingativo. Minha é a vingança, e eu te darei a recompensa no dia que você me provocar. Então, é mister que isto aconteça. Estão a incitar os príncipes, os reis. Vocês estão a me conhecer agora. Eles já me conhecem há décadas. Eles trabalham comigo há muitos anos. Estou a falar, trabalham comigo velando, vigiando nas palavras que vão falar e como lidam. Pronto, trabalham comigo, não, lidam comigo há muito tempo. Para você não pensar que eles trabalham comigo. Lidam comigo há muito tempo. Você está pensando que eu sou dono de... Estão a dizer o dono de Angola. Eu sou dono de Angola. Eu? Vocês estão malucos, pô. Eu sou dono do mundo. Angola. Vocês estão a me dar que cabe Angola aí. É o mundo. Nos 4 cantos da terra. Em meu território. E eu vou expulsar todos eles lá. Só vai ficar quem me render louvor. Se vocês não sabem, aí onde o salmista Davi disse que se vocês não virem beijar os pés do filho, ele vai ficar irado, vai vos matar. Estava a falar de mim. Não foi Jesus, não. É agora, porque eu vou repartir o despojo com os reis. Os reis vão me pagar. Os reis vão me sentir. Ah, porque dono de Angola. Qual dono de Angola? Dono do mundo. Agora Angola é a minha capital. Ah, a capital do mundo. Depois vou transferir a capital para um outro lugar. Por enquanto é aqui. Estão a ouvir? Estão a incitar os vossos príncipes. Eles sabem da minha existência. Você me conheceu agora, seu idiota. Eles me conhecem antes que eu começasse a pregar. Ouviu? Eles inclusive me criaram. Você não sabia. Eu vivi nos internatos deles. Eu fui criado por eles. Assim como Moisés foi criado por Faraó. Eu também fui criado por eles. Estive no internato do Quimbele, 2 anos. Internato do Sanza, 3 anos. Internato do Ige, 3 anos. Quantos anos fiquei no internato? Tudo é de graça. O estudo é gratuito, comida é gratuita, residência é gratuita, tudo, os acessórios, sabão, água, não sei quem, tudo, roupa no princípio, né? No ensino de base. Aquele Quimbele no Sanza, roupa eles que davam, aqueles uniformes aí. Só já no ensino médio já não davam roupa. Mas ensino assim, eu estava com eles. Tudo gratuito. Eu passei no INEM. Estava lá no internato. Ok? Você pensa que eles não sabiam quem é que eles cuidavam? Eles sabiam. Eles sabiam quem era aquele menino. Eles sabiam quem é o menino que estava lá no IMNEL. No Instituto Médio Lenin do IJ. Eles sabiam quem é aquele que estava lá na missão católica do São José do Pombo. Eles sabiam quem é que estava lá no internato.
no bairro lá, como é, no centro da cidade do Quimbele, que não é cidade da vila. Sabiam quem é que estudava lá na missão? No ensino secundário. Lá depois do Rio Nuino. A mama Quimbela. A mama ambandou mama. Ah, óbvio, eu fui aí no Rio Nuino, no Rio Quimbele, fui buscar água. Estive, eles sabiam que esse que vai acabar conosco no futuro. Mas assim como Moisés, o faraó mesmo sabendo quem era ele, liquidou, porque Deus manda. Ele ordena teus corvos, ordena teus ndoques, ordena faraó para cuidar do filho dele. E faraó não vai dizer o contrário. E ainda fala faraó, esse depois vai vir te humilhar, é? E faraó lidou com ele com muita sabedoria. Em nenhum momento ele trancou cara, porque ele sabia que senão ia morrer. Ok? Por isso, eu vim agradecer a vocês pelos serviços que estão a prestar. Mas se você blasfemou, você fez um bom serviço, mas vai ser visitado. Continuem a falar. Os primeiros também lhes falei a mesma coisa. Continuem a zombar. Hoje desapareceram. E você também vai desaparecer. E o terceiro grupo será levantado em breve. Vocês são do segundo grupo. O primeiro já passou. O segundo ainda existe. E o terceiro está a vir aí. E o terceiro são esses que vocês estão a incitar para falarem contra mim e que vão falar. Os vossos reis é o terceiro grupo. As mídias convencionais é o terceiro grupo. E não é Angola somente. O mundo todo vai falar do homem. Enquanto eu não cumprir a minha missão, ninguém vai me fazer nada. Eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo da minha soberana vocação. Marcharei até Jerusalém. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não mora um profeta fora de Jerusalém. Pois Jerusalém é a cidade que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jerusalém, não é aqui não. Amém? Falei a um que gravou o vídeo que ele vai desaparecer como os outros. Sim, fizesse bem de lhe avisar. E eles, como são orgulhosos, nunca vai se arrepender. Eles estão a pensar que iam ganhar visibilidade. Hã? Se aqueles que falaram, aqueles africanos que começaram a zombar os nigerianos, mesmo não me conhecendo, já estão a sofrer. Até uma criança de meses, que rasga o folheto no meu rosto, é ferido. Bebê, mas o que é isso que estamos a ver? Sim, Deus está a mostrar o que ele é agora. Não, contaram-me. E a mãe, o pai é pastor. É pastor auxiliar, né? Olha o que me contaram. Quem me contou? A esposa dele. A bebê estava a brincar e rasgou o folheto onde tinha o meu rosto. Bebê de meses. Até vão dizer, mas esse homem não pode, como uma bebê. Só para vos mostrar. Rasgou o folheto. Na hora o corpo ficou quente. Febre com ele. Os lábios arrebentaram. A mãe teve que dobrar o joelho a chorar. A gritar, pai Eli, por favor, não mata só a minha bebê, ele mesmo é inocente. Papá, perdoa-me a minha mãe que não tive cuidado. Ouviu? Por que Deus feriu a criança? Para mostrar à mãe. Ele entregou o folheto para quê? Tenta só rasgar o folheto onde está o meu rosto. Vais te arrepender de teres nascido. Pergunta àqueles que um dia rasgaram os folhetos. Se você já viu alguém a rasgar o meu folheto, vai mesmo na casa dele e diz, desde aquele dia como que é a tua vida? Vai te falar, se eu soubesse nunca faria isso.
sofro de uma depressão profunda. A minha vida nunca foi mais a mesma. Eu fui desempregado, fui expulso, me abandonaram a mulher, morreu o meu filho. Vocês estão a pensar que estão a lidar com uma pessoa normal? A pessoa da divindade mais terrível. Vocês estão a brincar com as coisas. Bebê de meses. Isso parece que até vira... Falta só os feministas e outros movimentos. Como é que se chama? Os defensores das crianças de 1 de junho e porque não sei o que começarem a gritar como é que pode. Sim. Bebê. E não é a primeira vez. Já ouvimos relatos semelhantes de crianças e não... Bebê não tem entendimento nas coisas. Mas ainda assim foi ferida. Deus não lhe matou para mostrar à mãe dele que não pode fazer brincadeira. Você mesmo que está... Eu vou deixar um desafio a vocês todos aí do sistema. Os falsos profetas e os discípulos dos falsos profetas. Os agentes e não sei quem. Se você mesmo é homem... Só que dessa vez eu não estou a ver, né? Por isso não tenho nomes para falar. A vez passada vi, dessa vez não estou a ver. Não os conheço. E nem quero os conhecer no físico, mas no espírito os conheço. Sabe, se você mesmo é homem, fala mesmo assim. Se você é mesmo aquilo que você fala, hoje eu vou morrer. Não, se você é homem, faz isso. Se você mesmo é Deus, então que me mata hoje. Você mesmo é que vai falar, não sou eu. E se quiser acrescentar, e se ele não é, que ele morra também. Vai ver. Mas tenha lá pessoas, quando você falar isso. Chama pessoas para ouvirem. E se quiseres também não provocares a morte, provoca só uma maldição. Diga só, se ele mesmo é o que ele está a falar, que eu fique doente, perco tudo, sei lá. Acontece uma situação que me morre o meu filho, que eu perca toda a riqueza. Ninguém gosta de perder a riqueza. Tenta fazer isso. Se for muito corajoso, pede a morte. Entrou um menino, um aventureiro aí, um anêmico, que tem aí uma página no TikTok, sensivelmente de 20 ou 22 anos. Um mundano, um carnal, assim religioso, disse que veio para fazer debate comigo. Disse que eu vou te humilhar na frente do teu povo. E eu lhe falei, preste bem atenção. Antes de você falar comigo, se apresenta. Como te chamas? Se apresentou e disse, essa criança, pá. Eu queria ouvir nomes sonantes em Angola. Dos falsos profetas ou dos políticos. Eu disse, você veio buscar fama. Você quer ser promovido. Você, ninguém te conhece. Você é um desconhecido. Você é um idiota. Você é... Até por 2.000 kwanza você vai falar. Alguém te garantiu 2.000 para você vir falar. Por 2.000 kwanza. Teu peso, teu nome não vale nada no mercado. Ninguém te daria nem 1 milhão para você fazer o que você faz. Ok? E dizem que ele acompanha todas as minhas mensagens. Alguém me falou isso? Está a me ouvir assim? Se viesse destruir a tua vida. E você vai dizer, olha, você vai dizer assim. Desde que eu falei, estou a dormir bem. É assim que Deus te faz. Deus te rega. Te alimenta ainda. E depois é que ele vai vir te destruir. Tem um que também que se agigantava. Um demente São Tomense. Que entrava nas lives e me pedia para fazer debate. Um adventista. Entrava no Facebook, entrava no Zoom, comentava nas páginas, puxava as pessoas da igreja, porque estava nos grupos, e ele ligava para as pessoas, mandava mensagem.
E ele sabe falava o quê? Eu lhe afronto há muito tempo. Ele disse que eu iria morrer. Eu estou vivo. Falava isso lá em São Tomé. Ele me amaldiçoou que eu ia morrer. Eu estou vivo. Eu não morri. Agora vai lhe procurar se está onde? Lhe procurem. Procurem esse menino se está onde. Ninguém sabe do paradeiro dele. Nem os são tomenses sabem do paradeiro dele. Nem as redes sociais dele andam abertas. Ou então ele usa elas. Vocês andam a brincar com Deus, né? O outro que era tecladista da Universal também dizia, me amaldiçoa hoje mesmo. Me amaldiçoa se você é profeta, me amaldiçoa para eu morrer hoje. Eles estão a pensar que eles pensam como Deus pensa. Quer dizer, o que ele estava a dizer, se és mesmo profeta, me mata mesmo hoje. Hoje mesmo fala para eu morrer. Para no dia seguinte vir e dizer, tá vendo? Eu estou aqui. E eu também lhe disse, tu já estás morto. Só o facto de você já blasfemar, você morreu. No seu tempo próprio, Deus vai te matar. Você quer agora? Deus tem um dia dele. Deus não é forçado por ninguém. Ele determina o tempo e o modo. E agora, está onde? E ele tinha dito que iria me perseguir. E eu disse, continua a falar. Onde está a reforma que ele defendia? Agora nem se falam. São inimigos. E ele está onde? Nesse barulho entrou em ação? Pode ser que ainda está a comentar. Deus não tem pressa. Mas que ele vai te caçar, vai. Ele vai te humilhar. Aleluia. Você que crê, diga amém. O tempo está cumprido. Falaram à toa é fome, né? Judas também teve fome. Falou à toa, nem comeu o dinheiro. Numa massala. A foi de qual, né? Estão a usar mal a boca. E a boca vai lhes condenar. Talua. Cicato. Fala aí. Ô pessoal. Loucura para muitos, escândalo para outros. Elias é loucura para outros, escândalo para uns.
E as mortes voltaram em Angola. O que vocês acham, pá? Uma mina de ouro artesanal enterrou mais, não sei se de 30 jovens debaixo da terra. Eu estava a acompanhar o desespero dos parentes. Numa aldeia tem 12 óbitos. Meu amigo do M disse: este homem, a coragem dele não é da terra. Diz a ele que ele não é pau, não. Ele é ferro. Benedite Catende, comment ça va? La femme de fête audaciosa. Telma Bata, diga à tua mãe, você não sabia que Deus já está na terra? E as dores do coração vai passar. Lhe pergunta aí. Mamãe, você não sabe que Deus se manifestou na terra? Gracinda disse que está com alergia. Já estás livre, Gracinda. Na Índia morreram 16 pessoas por causa do calor extremo. Ouviram? Na China, mais de 90 pessoas morreram na explosão de uma mina. Em Angola, mais de 30 morreram numa mina. Eu vi hoje soldados das Forças Armadas espalhados no chão, porque o acidente foi tão grave. Outros estavam sem os membros. Outros mortos. Mais de 8 pessoas aí na estrada da igreja. Um iaço foi machucado por um caminhão. E alguém gritou: a sobrevivente assim é filha de Elias. Quem ouviu isso? Quem ouviu? Há um vídeo que está a circular. Alguém perguntou: morreram todos? Não, só salvou uma pessoa. E ele respondeu: assim aquela é filha de Elias. O mundo está a despertar. Eu entreguei mata-bruxo. Sim. Quem carrega as marcas de Elias não vai perecer no meio das multidões. Sempre vai sobreviver. Maria Arlete, receba a cura. Élida, receba. Savant train, mon maître, merci beaucoup. Benedite. Acidente terrível na Via Expressa ontem. Morreram 7 pessoas. Embate de um caminhão. É esse que eu acabei de falar. Morreram 7, não é 8 não. Houve acidente terrível em Cabinda, ação militar. Aquele é Cabinda? Não é na Fortaleza. Aquilo é Cabinda. Meu neném não quero mamar. Põe ele no seio e vai começar a mamar agora.
Joana Saldanha, diga à tua sobrinha que está livre. Ana Segunda, também pensei nisso. Isso que estou te falando é pensamento. Mamana, alguém no vídeo falou, esse que sobreviveu assim é semente de Elias. Rose Marinho, no culto dos servos, o altar estava com a luz alva. Alcínia, seja livre da dor do peito. O machado está posto à raiz das árvores. Minas Gerais, mais de 8 em um acidente. Guerra com os anjos caídos, as potestades do ar. Tem um idiota que está dizendo assim, pede ainda para te enterrarem e desenterrarem no terceiro dia, queremos ver algo. Não, não é isso, vocês vêm me matar. O meu tempo é 2056, como é que eu vou pedir isso? Você está pensando que eu sou idiota ou como? Se fosse falso profeta que fazem isso. Fala aí, você não está a incitar o palácio e o serviço secreto para me assassinar? Estão envergonhados, né? Carlos Manuel Carlos, tua vida de hoje em diante nunca mais será a mesma. Até que você venha se prostrar diante de mim para você pedir o perdão. Nunca mais, nem sono você vai mais sentir. Andarás como um pássaro fugitivo nos montes e vais perder tudo. Sei que você não tem nada. Então vais perder até o que você não tem. Olha, o filho do diabo está a pedir para eu ser enterrado para depois me desenterrar no terceiro dia. No Congo, cidadãos insatisfeitos ateiam fogo em centros de tratamento de ébola. Zofira Mussage. Eu estava grávida e tive muito sangramento durante 5 meses. Mas quando pedi a palavra, o sangramento parou e hoje já tenho minha bebê em meus braços, já com 4 meses. Amém. Seja curada essa mulher que tem cataratas. Efata, faz teste com ele agora. Seja livre da tensão arterial e dor nas vistas. Elizabeth Silva. Sei. Telma Bata. Seu filho. Estou com aperto no peito e falta de ar. Alcino Assis. Receba a cura.
Minha filha grávida internou quinta-feira à noite com grande hemorragia. Pediu uma palavra ao pai através da obreira Mercedes. A hemorragia estancou, apesar de continuar internada, está com boa evolução. Rosa de porcelana, está livre a tua filha. Seja livre da dor do estômago. Seja livre, Jorge Omar. Eu tive um sonho, eu apresentava o mestre à minha mãe. No sono oposto não tinha o cabelo, assim como agora. E ele perguntou, e o cabelo? Eu falei, eu mestre, só olha quanta glória. O mestre estava a brilhar muito e passou alguma coisa para mim. Cubana, homem curado da dor das costas, TikTok. Beatriz, priez pour moi. Votre Dieu me donnait de l'argent pour façonner une chambre froide. Il vous plaît, papa. Oh, reçois. Gisele Cassonde. Bem-vinda, estou com dor no ouvido, queda de cabelo. Aquieta-te. Seja livre. Obreira, bem-vinda. Meus vizinhos estavam a meter música alta. Meu bebê de 3 anos se revoltou, ficou a chamar. Elias é Deus, Elias já está na sua terra e manda na terra. Não demorou, desligaram a música. É muito forte. Isto é simplesmente maravilhoso. Ana Maria, dor nos braços, saia.
Eric Silva, receba a palavra para Laís, parto normal. Seja liberto, Jaibo. Seja curado teu pai, Ana Freira. Constâncio. Seja curada a tua mãe. Em nome de Jesus. Entalo. Vai, joga azeite no lixo e fala o decreto e você vai ver. Receba a Felizarda Machava. Seja curado teu filho, Luzia Bernardo. Tá bom, então você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Quem está doente, seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Receive healing. Reçois la guérison. Reçois la prière. Reçois la prière. Seja curado. Seja liberto. E Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meu Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Ouviu, Sir Alexandra? Síria Alexandra. Já recebeste? Gracinda, já orei. Pedi uma palavra, mas eu estava com dor de dente, estava enchendo mesmo à noite, sumiu, aleluia. Rose, manda o teu testemunho agora. Faz teste você que estava sentindo dores. Marlene de Oliveira. Mulher curada de dor em todo o corpo no TikTok. Um aventureiro veio estragar a vida dele. Grande aventureiro. Veio se massacrar. Alguém veio se matar. Alguém veio usar mal a sua boca. E a espada vai lhe perseguir. Diz que seja enterrado 3 vezes e depois desenterrado. Como os seus falsos profetas fazem isso. Ele está pensando que eu sou um falso profeta ou sou um idiota. Quando você pede sinal a Deus, Deus não te mostra sinal. Ana Maria, já não sinto dores, gratidão. Mas quem?
Arrebentou, papá. Quem conhece aquele miúdo, avisa já a mulher dele para se preparar que vai voltar a casar. Sexta passada, minha colega que sofre de desmaios repentinos desmaiou. Decretei que Elias é Deus e ele começou a abrir os olhos. E eu continuei, decretei. Se verdadeiramente Elias é Deus, ela vai recuperar os sentidos. Mestre, é incrível. Ela recuperou os sentidos, pediu-me para ir para a sala, pois queria apanhar ar. Já lá fora, uma nossa colega comentou: hoje foste rápida a despertar. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque ela, quando tem esses desmaios, demora muito tempo para acordar. As aulas são canceladas e os docentes ficam atordoados, mas na sexta, após o decreto, tudo fluiu para a honra e glória, aleluia, daquele que está sentado no trono. Beatriz Grugela, dor do estômago passou. Você que está fazendo pedido, receba o que estás a pedir agora: documento, viagem. Abra-te a porta, diga somente amém. E a porta já se abriu, pois está escrito: se dois concordarem em alguma coisa na terra, assim lhe será feito. Tu e eu estamos a concordar nesta bênção. Então diga somente amém. Mas logo às 21 horas temos a nossa live. Chama-se, ou então a nossa live na plataforma Zoom. Tempo de Angola, no Zoom, em conexão com TikTok, claro. Outra vez estaremos aqui. Acabei de entrar, estava com dor de cabeça, olhei para o mestre, decretei, a dor sumiu na hora. Eldorada, verdadeiramente Elias é Deus. Aleluia. Hasta luego. Luego voltaremos aqui. Steny, Austrália. Terra Manuel. Já colocaste em talo? Agora você vai ver quem anda a fazer isso. Você lhe entornou fogo no corpo. Entornaste fogo no corpo dela. Giovanni Koshi. Moana Koshi. Koshi Leão. Já começaram a vir me pedir sinais. Uma vez já vos falei, né?
Bia, outro quer o ringue. Onde é que é o ringue? Coitado dele. Lhe falo, o ringue é mesmo afronta. Quando você lhe afrontar, você entrasse no ringue. Agora espera os resultados. Hasta luego. Reve. Homem curado de problema de visão e dor em todo o corpo. TikTok. O único sinal que ele vai ver é quando for lançado no inferno. Esse será o sinal maravilhoso para ele. O sinal maravilhoso. Jurema Messo. A distinto. Estamos juntos. Alguém entrou agora com uma Flora Ngongo. Hein, Flora? Ngoma Ngongo. São putos de sola. Os ndengues. Diz a esse que está a rejeitar se ele sabia que Deus já está na terra. Hã? Osias.